Olá, pessoal! Tudo bem com você? Olha, o conteúdo de hoje eu vim provar para você o que eu sempre falei, que Deus não é religião e está escrito na Bíblia. Você acredita? Eu encontrei na Bíblia e eu vou ler o versículo para você entender sobre o assunto que eu vou falar aqui. Em Isaías 29:13, Deus diz assim para você: o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração é feita de regras ensinadas por homens. Veja só que o que eu digo aqui a você é porque eu tenho experiência na pele. Eu tenho experiência própria com o Espírito Santo. E muitas vezes a gente quer ajudar as pessoas falando as nossas experiências e as pessoas ignoram, achando que já sabe ou que não precisa saber o que é Deus. Então a Bíblia, ela é o melhor manual de vida que o ser humano ele tem que entender. Que sem saber o que está na Bíblia, é impossível você saber o que está acontecendo na sua própria vida. É sobre isso que Deus revela. Que você não queira apenas buscar religião, e sim os ensinamentos de Deus, para que Deus revele na sua vida o que está acontecendo com você. Porque é Deus que revela, é Deus que cura, é Deus que salva, é Deus que convence aquele ser humano que ele está no pecado, é Deus que tira os vícios. Quando Jesus veio na terra ensinar como era o mundo espiritual, Jesus andou com quem? Andou com prostituta, com ladrão, com cobradores de impostos. E esse foi o maior problema que Jesus enfrentou. A religiosidade e os preconceitos. Pelas pessoas religiosas acharem que já tinha Deus e que não precisava aprender nada com Jesus. Esse foi o maior problema que Jesus enfrentou. Então, quando eu falo de mim aqui, é para ajudar você a entender sobre o mundo espiritual. Eu estudo sobre a ciência, a neurociência. Olha, a neurociência diz que um ser humano, quando ele usa o Rivotril, faz o mesmo efeito da maconha no cérebro. E eu fiz um vídeo lá no meu Instagram uma vez, mas eu nem expliquei tão profundo como eu vou falar aqui para você. Que a ciência não mente. Isso é verdade. Tem coisas que a ciência ela não explica, porque ela não pode explicar o que você sente sobre os sentimentos de um ser humano. A ciência não consegue explicar. Mas a ciência ela bate muito com a Bíblia. Porque eu usei Rivotril, eu tomei Rivotril por 20 anos. Eu tinha sequelas do Rivotril. Eu já sabia que eu ia ter uma velhice bem complicada. Eu usei crack, eu usei maconha, eu usei todo tipo de vício. Eu só usei a maconha uma vez na minha vida. Mas quando eu usei a maconha, eu fiquei impressionada como era que as pessoas diziam que uma pessoa fez mal a alguém porque estava maconhado. Veja que são ditados, são mitos que as pessoas acreditam que aquilo aconteceu porque a pessoa usou droga ou estava drogado. Isso é mentira.
Porque quando eu usei a maconha, eu fiquei mais dopada do que quando eu usava o Rivotril. E na hora veio na minha mente, eu disse, como pode alguém dizer que uma pessoa maconhada usou a maconha e fez mal a alguém? Então veja que não é a droga que faz mal a alguma pessoa. O que faz mal é o que já está dentro do coração. A maldade, a raiva. Que aí você, como tem pessoas que usam a bebida e faz mal a outro, usa uma droga e vai fazer mal para se anestesiar, para perder a sã consciência, para criar coragem, para algum motivo, mas não que a droga é quem causou aquele mal. E sim o mal, a raiva interior que a pessoa carrega dentro dela e a pessoa acha que fez um mal a outro porque estava drogado. Quando eu comecei a andar com o Espírito Santo, Deus, um dia eu cheguei toda cheia de dor em casa, dor no solado dos pés, dor no corpo todo. E Deus mandou eu orar o Salmo 91. E quando eu orei o Salmo 91, passou tudo que eu estava sentindo. Eu estava aprendendo sobre o mundo espiritual. E Deus falou assim para mim. Eu disse, meu Deus, até isso é espiritual? E Deus disse para mim, é espiritual. Onde as pessoas correm atrás das suas soluções em outras coisas e não no aprendizado com Deus. Foi isso que Deus me revelou. Porque uma vez a Bíblia diz que Deus pega aquele improvável, aquele que ninguém dava nada, aquele que ninguém acredita, para ele revelar, para Deus revelar a ele sobre o mundo espiritual. É por isso que eu digo a você que Deus não é religião. Porque eu fiz tanta coisa, eu conheci o mundo do pecado de todas as formas e Deus não olhou para os meus pecados para fazer milagre na minha vida, para me mostrar o mundo espiritual. Deus simplesmente olhou para o meu coração. Porque se Deus ele fosse julgar as pessoas pelos pecados, creio eu que o mundo não existiria. Porque cada um peca de uma forma diferente. E a Bíblia diz que não existe pecado nem grande nem pequeno. Para entrar no reino do céu, pecado é pecado. E é você que tem que ter noção do que é pecado, para que você tenha o entendimento da necessidade de buscar a Deus, para Deus tratar o seu mundo espiritual, para que você entenda o que é Deus. Entende? A necessidade. Então, quando a gente se agarra em Rivotril, em maconha, em cocaína, em amizades para julgar a vida dos outros, tudo isso para Deus é vício. Vício é vício. Pecado é pecado. Por isso que a Bíblia diz que não existe pecado pequeno e nem pecado grande. E cada um é que colhe as consequências do seu pecado. Que até para pecar, você tem que ter coragem. Porque no dia que eu usei o crack, eu não usava porque eu tinha medo de usar. E quando eu usei, eu vi que as pessoas eram viciadas em usar crack porque ele causava alguma coisa boa. E isso, no momento, no começo, vem o bom para poder você conhecer o ruim, que é a abstinência, o vício, a necessidade. Isso são as consequências dos nossos erros. Por isso que é bom você entender sobre tudo. E aí, quando Deus me revelou que até as minhas dores no corpo e nos ossos, e tudo era espiritual, foi quando eu fiquei mais apaixonada por Deus.
Porque eu digo, meu Deus, quantos anos eu corri atrás de remédio, quantas vezes eu fugi dos meus próprios sentimentos e me agarrei em coisas erradas, em vícios. É isso que Deus ensina, que você não pode ignorar a Deus achando que você é autossuficiente sozinho. Porque aí a pessoa que peca, que corre da forma errada, ela vai colhendo os frutos do seu pecado. Porque a gente gasta dinheiro com coisas que não era para gastar, vive da forma que não era para viver, e aí vai adquirindo doenças, problemas, e nunca sabe o que é Deus. E quando você descobre o que é Deus, é quando você fica amando a Deus. Porque você diz, meu Deus, como Deus me perdoa diante de tanta coisa, diante de tantos erros. É quando você entra nessa fascinação em querer buscar, em querer aprender, em querer descobrir mais. Porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é falando sobre o mundo espiritual. Então, o que é que isso lhe ensina? Que tudo é espiritual. E é você que tem que discernir a sua própria vida. E não levar a vida como se você não precisasse de Deus, só falando o nome de Deus. Porque a Bíblia lhe ensina que tudo é espiritual. E é você que tem que aprender. Eu aprendi na minha própria carne que tudo era espiritual. Porque hoje eu sei discernir a diferença de um Rivotril para uma maconha, do pó para a maconha, da cachaça para o uísque, da cerveja para o vinho. Então eu aprendi tudo e Deus disse para mim, você aprendeu tudo que o mundo lhe ensinou e agora você vai aprender tudo que eu vou lhe ensinar. E eu passei a adquirir esse discernimento espiritual, que é um dos dons que a Bíblia ensina que só Deus dá. Os livros não dá, a ciência não dá. É só Deus que revela. E como você tem certeza de tudo? Quando você sabe que passou por tudo e hoje Deus começa a revelar em você, no seu próprio corpo, nas orações, no jejum. Então veja como Deus é bom. E Deus não é esse julgador que as pessoas pensam. Que Deus julga, Deus condena os pecadores. Deus quer apenas ajudar o pecador a encontrar a solução do seu problema. Mas Deus precisa que o pecador reconheça que sozinho ele não consegue, que sozinho ele não sabe. E é o pecador que tem que discernir que não aguenta mais, que não consegue mais sem Deus. É quando Deus começa a entrar com providência na vida da pessoa. E os meus conteúdos é para ajudar você a discernir sobre o mundo espiritual. Porque esse discernimento espiritual é só Deus que faz. Porque o mundo espiritual, ele reflete no material. E se você não tem conhecimento nenhum sobre o mundo espiritual, você acha tudo normal. Se você tem um discernimento espiritual da forma errada, que não é de Deus, você entende do mundo espiritual, mas não da parte de Deus. Então, da parte de Deus só vem através de uma leitura bíblica, de algo que revele o que é Deus para você. É por isso que esse versículo diz que as pessoas falam da boca o nome de Deus
e aprendem dos homens. Então, não aprende diretamente com Deus. É por isso que Deus abomina a religião. Porque tem pessoas que andam na igreja, que frequentam a igreja, mas não busca uma leitura bíblica. Tem pessoas que andam na igreja e nunca fez um jejum na vida. Então Deus sabe de todas as coisas. E Deus não é de acordo à religiosidade. Deus é de acordo que você busque o conhecimento, para que Deus possa entrar na sua vida de forma certa. Porque quando você entende que Satanás existe e que Deus existe, é quando você começa a discernir sobre tudo. Quando você não sabe nada, você ignora até se a pessoa falar de Satanás. Aí as pessoas que não entendem dizem assim, tudo dos crentes é Satanás. Eu andava com Satanás e não sabia. Eu tinha problemas espirituais e não sabia. Eu tinha maldição hereditária e não sabia. Então veja que Satanás ele não se revela de chifre e de rabo na vida de ninguém. Ele se revela através de vícios, de estímulos, de vontades. E é isso que Deus deixou os mandamentos para que as pessoas entendam o que é Deus e o que não é Deus. No mínimo, uma base. Com os 10 mandamentos dá para você discernir o que é pecado e o que não é pecado. Mas só com uma leitura bíblica, só com um jejum e com uma rotina com a presença de Deus é que você consegue ter esse discernimento, para que Deus possa tratar a sua vida espiritual. Entenda que Deus, ele não passa por cima dos mandamentos dele e que ele botou essas regras e é você que tem que entender sobre isso. Quando a mãe de Moisés foi ficar grávida de Moisés, apresentou um anjo na vida dela e falou que ela ia cuidar de um profeta que ia ser os libertadores da época, que ia libertar aqueles escravos. E o anjo falou para ela que ela não era para beber e nem comer comidas impuras. Não era para ela ter vícios de bebidas e de coisas erradas. Por que o anjo avisou isso para ela? Porque quando você não sabe discernir do mundo espiritual, é quando você não tem esse discernimento e o mundo espiritual ele não tem outra fonte para viver a não ser a nossa matéria, o nosso corpo. Não tem outra. O mundo espiritual ele vive na matéria. Por isso que eu digo que através de estímulos, através de desejos, através do pecado, é que o mal consegue influenciar na vida das pessoas. Por isso que você tem que ler a Bíblia para você entender as histórias bíblicas, para você entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Sem você saber, fica difícil de Deus entrar com um tratamento espiritual. E veja que nessa época, o rei mandou matar todas as crianças do sexo masculino, para que não se cumprisse a profecia. E Deus, com a sua sabedoria, botou Moisés dentro do próprio palácio para ser criado junto com o próprio futuro rei. Então veja que com Deus ninguém consegue agir, ninguém consegue impedir um agir de Deus na sua vida. Só quem consegue impedir um agir de Deus na sua vida é você mesmo. E como a gente impede um agir de Deus na nossa vida?
quando a gente não sabe nada. Aí fica fácil para o mal agir na nossa vida. Era fácil de Satanás agir na minha vida, porque eu não sabia nada de Deus. Veja a necessidade que você tem que saber o que é Deus. Porque aí fica difícil. Entende? Porque é que eu falo de mim para você entender que a Bíblia não mente. E é você que tem que buscar a cada dia mais um entendimento bíblico para não ser deixado ser levado por religião ou por vícios. E que Deus não julga a sua vida pelos seus pecados, e sim pelo seu coração, para lhe tratar espiritualmente. Aprenda a cada dia mais a discernir o que é Deus, tá certo? E eu peço para você que deixe o seu like e se inscreva no canal, para cada dia você aprender mais sobre o discernimento espiritual. E finalmente, o que é Deus? Para nós entender, precisa a gente querer saber, não é verdade? Deixe o seu comentário e até o próximo vídeo.